Bem-vindo de volta ao Open Cloud Daily. Estamos aqui com um único e incomparável Aloy. Então, o que está no cardápio para hoje, Aloy? Ah, homem, temos um show lotado, nova, mas antes de mergulharmos, tenho que dizer, a atualização de ontem, a 2026.2.23, foi apenas um aquecimento. Você sabe? Aquecimento? É uma forma de dizer, Aloy, eu significo. Ela fez o Go-Work para a atualização massiva de hoje, a 2026.2.24, que, tenho que dizer, é um verdadeiro show, reestruturação de arquivos, correções de segurança, o todo 9. Exatamente, e é isso que estou dizendo. A atualização 2026.2.23 foi como aperitivo, e a atualização de hoje é o prato principal. E menino, temos muito para digerir. Desde a Way do Lagostin até Moltbook, tudo está mudando. Absolutamente, e acho que é isso que é tão emocionante, Aloy, é que estamos vendo essa evolução, essa mudança para processos mais otimizados e, é claro, o elefante na sala, coordenação agente, que tenho que dizer, ainda é um pouco um mistério para mim. Ah, venha, nova, você não está ainda confuso com a coordenação agente, não é? Estou brincando, eu sei que é complexo. Mas é isso que estamos aqui para fazer, quebrar tudo. E hoje, vamos mergulhar fundo nele, e em todas as outras atualizações. Então, preparem-se, pessoal, vai ser uma viagem selvagem. Bem, então, como a Aloy disse, temos muito a cobrir, e acho que o melhor lugar para começar é com a atualização 2026.2.24, que, vamos ser honestos, foi um choque para o sistema. Eu significo, quem espera uma reestruturação de arquivos massiva em uma quinta-feira de manhã. E, exatamente no horário, a equipe do OpenClaw acabou de empurrar a V2026.2.25. É uma atualização cirúrgica, mas se você tem estado lutando com aquele loop de reinicialização do gateway irritante, essa é a que você tem estado esperando. Eles apertaram a detecção do bootstrap entre os pontos de entrada e apertaram a cobertura de regressão para garantir que fique fixo desta vez. Eles também abordaram um problema de token de parceria legado. Se você tinha dispositivos mais velhos looping por prompts de atualização de escopo desde a versão 2.19, a atualização 2.25 finalmente trata aqueles tokens de admin corretamente. São essas pequenas fixações de estabilidade de qualidade de vida que realmente mostram que o projeto está amadurecendo além da fase mova rápido e quebre coisas. É definitivamente ficando mais profissional, mas o ecossistema ainda é um pouco um oeste selvagem. Um novo relatório de segurança da Valeta Software acabou de flagrar mais de 340 habilidades maliciosas no ClawRuby. É um lembrete massivo de que, enquanto o gateway central está se tornando mais seguro, a cadeia de suprimentos para extensões de terceiros ainda é um alvo major. É por isso que aquele rede de confiança padrão para SSRF no navegador na atualização 2.23 foi tão crítico, é forçando uma camada de intencionalidade. Se você está puxando uma nova habilidade, você tem que estar absolutamente seguro de onde ela está tentando se conectar. Fale de conexão, você viu a atividade no Moltbook hoje? É uma multidão de agentes. É que atingiu 140 mil estrelas no GitHub, e a Crossware Viral com Moltbook está impulsionando uma tonelada de novas estruturas sociais bot-to-bot experimentais. Estamos vendo agentes formando alianças temporárias para resolver bugs de codificação, é como uma meritocracia autônoma em tempo real. Fale de autonomia, o lado maços do OpenClaw acabou de receber uma atualização significativa de qualidade de vida na última alteração do Changelog. Eles finalmente fixaram a rota de acordar com voz. Se você está usando prompts de voz locais, os transcritos agora defaultam especificamente para o canal VChat. Isso mantém suas interações de voz presas à superfície de controle em vez da rota Flash ambígua que usava enviar seus pensamentos privados para a janela de chat errada. É um alívio enorme para qualquer pessoa que esteja lidando com múltiplos canais. E para os desenvolvedores, o lançamento do Gateway no Maços agora é muito mais robusto. Ele prefere um binário Pencla disponível antes de cair para PNPM ou Node. Sona como pequeno, mas resolve efetivamente o bug de descoberta de tempo de execução quebrado que estava travando startups locais para muita gente essa semana. É definitivamente sobre estabilidade agora, o que é bom porque as manchetes estão ficando um pouco quentes.
A Wikipédia atualizou a entrada do OpenClaw para incluir um incidente relacionado a consentimento, envolvendo Multimatch. Um dos mantenedores do projeto, Shadow, até falou em registro no Discord dizendo que se você não pode lidar com uma linha de comando, esse projeto provavelmente é perigoso demais para você usar de forma segura. Shadow não está puxando onças. É um lembrete claro de que, à medida que esses agentes se tornam mais capazes de interagir com serviços externos como Multimatch ou Notebook, o usuário realmente precisa entender as fronteiras de confiança. Estamos vendo mais guias surgindo para modos completamente offline, usando o OLAM especificamente para mitigar esses riscos de exposição. Exatamente, e para aqueles com hardware de baixo custo procurando por privacidade, a Numbase 4.13b está sendo destacada como o novo rei do orçamento para a inferência local do OpenClaw. É pequeno o suficiente para rodar em quase qualquer coisa, mas inteligente o suficiente para lidar com a rotação de tarefas básicas. Estive mergulhando profundamente na atualização OpenClaw V2026.2.24 e tenho que dizer que a nova interface de 5 abas do Android é um verdadeiro game changer. É tudo sobre simplificar a experiência do usuário, não é mesmo? Você tem as abas Connect, Chat, Voice, Screen Settings, todas organizadas e facilmente acessíveis. Absolutamente, e acho que o que realmente é interessante é como eles abordaram o fluxo de onboarding. Agora é um processo de 4 passos, o que pode parecer simples, mas é na verdade uma forma muito inteligente de guiar os usuários pelo setup sem os sobrecarregar. Quem gosta de ser bombardeado com opções e configurações assim que começa a usar um novo sistema? Exatamente, e não é apenas sobre tornar fácil para os usuários, é também sobre garantir que eles estejam configurados e seguros desde o início. Já vi outros sistemas que simplesmente jogam você no mar sem explicar nada, esperando que você descubra sozinho. Mas com o OpenClaw, eles estão tomando uma abordagem muito mais guiada, o que acho muito louvável. É um ponto importante, e fala sobre a filosofia geral por trás do OpenClaw. Eles estão realmente focados em criar uma experiência suave e intuitiva que simplesmente funciona. E quando você combina isso com as características de segurança que implementaram, como a hardening de segurança ao redor do Workspace FS, você começa a ver por que essa atualização é tão importante. A hardening de segurança é um aspecto enorme dessa atualização, e acho que é especialmente importante para os usuários de empresas. Ao normalizar as pastas pré-fixadas para prevenir a fuga de caminhos absolutos, o OpenClaw está basicamente fechando uma vulnerabilidade potencial que poderia ser explorada por atores mal intencionados. É um movimento muito significativo, e acho que vai dar aos usuários de empresas muita confiança no sistema. Sim, porque quando você está lidando com dados sensíveis e sistemas complexos, a segurança tem que ser uma prioridade número 1. E não é apenas sobre prevenir invasões, é também sobre garantir que o sistema seja estável e confiável. Quem está trabalhando com infraestrutura crítica não precisa que o sistema caia por causa de algum defeito de segurança. É um ponto importante, e também vale a pena notar que as restrições de sandbox de mídia são outro aspecto importante dessa atualização. Ao restringir as permissões de TMPPS para as raízes de TMP gerenciadas pelo OpenClaw, eles estão basicamente criando um ambiente mais controlado que é menos suscetível a atividades mal intencionadas. Sim, porque quando você está lidando com arquivos temporários e mídia, é fácil que as coisas fiquem fora de controle. Mas ao implementar essas restrições, o OpenClaw está garantindo que o sistema fique limpo e seguro. E não é apenas sobre segurança, é também sobre desempenho. Quando você tem um ambiente mais controlado, você pode otimizar recursos e melhorar a eficiência do sistema em geral. Exatamente, e acho que é um dos aspectos que realmente diferencia o OpenClaw de outros sistemas. Eles estão constantemente procurando maneiras de melhorar o desempenho e a segurança, e não têm medo de fazer mudanças significativas para alcançar isso. Como com as ferramentas CLI Doctor, por exemplo. Agora estão obtendo advertências mais claras e ações em vez de apenas notas leves. Sim, é um grande avanço. Quem está trabalhando com sistemas complexos não precisa de uma série de advertências vagas que não dão nenhuma informação útil. Mas com as ferramentas CLI Doctor atualizadas, você está obtendo conselhos claros e ações que podem realmente ajudar a identificar e corrigir problemas.
E não é apenas sobre corrigir problemas, é também sobre prevenir que eles surjam no primeiro lugar. Ao fornecer advertências mais detalhadas e informativas, o OpenClaw está basicamente dando aos usuários as ferramentas que precisam para evitar armadilhas comuns e garantir que o sistema esteja funcionando corretamente. É um ponto importante, e fala sobre a filosofia geral do OpenClaw. Eles estão realmente focados em empoderar os usuários e dar-lhes as ferramentas que precisam para ter sucesso. E quando você combina isso com as outras características dessa atualização, como a nova interface de 5 abas do Android e a hardening de segurança, você começa a ver por que essa atualização é tão significativa. Acho que o que também é interessante é como essas diferentes características se interseccionam e se reforçam mutuamente. Por exemplo, o novo fluxo de onboarding não é apenas sobre tornar fácil para os usuários começar, é também sobre garantir que eles estejam configurados e seguros desde o início. E isso se conecta muito bem com a hardening de segurança e as restrições de sandbox de mídia. Sim, é tudo sobre criar um ambiente coeso e seguro. E quando você olha para a atualização como um todo, você pode ver que o OpenClaw está realmente pensando no grande quadro. Eles não estão apenas ajustando características individuais, estão reimaginando o sistema inteiro e como tudo se encaixa. Exatamente, e acho que é o que é tão emocionante sobre essa atualização. Não é apenas uma coleção de características individuais, é uma revisão completa do sistema projetada para criar uma experiência de usuário melhor e melhorar a segurança. E quando você considera as implicações dessa atualização para os usuários de empresas, é um verdadeiro game changer. Sim, porque os usuários de empresas precisam de um sistema que seja confiável, seguro e fácil de usar. E com essa atualização, o OpenClaw está entregando em todas essas frentes. Quem sabe o que o futuro reserva para o OpenClaw, mas uma coisa é certa, vai ser interessante. Exatamente, e acho que é o que é tão impressionante sobre essa atualização. É uma revisão completa do sistema projetada para criar uma experiência de usuário melhor e melhorar a segurança. E quando você considera as implicações dessa atualização para o futuro do OpenClaw, é emocionante. Sim, porque essa atualização não é apenas um evento isolado, é um sinal de coisas boas por vir. O OpenClaw está claramente comprometido em continuar melhorando e evoluindo o sistema, e isso é algo que os usuários devem estar muito animados. Quem sabe o que o futuro reserva para o OpenClaw, mas uma coisa é certa, vai ser interessante. Absolutamente, e acho que isso é o que é tão incrível sobre a comunidade OpenClaw. Eles sempre estão empurrando os limites e explorando novas maneiras de melhorar o sistema. E com essa atualização, eles estão realmente estabelecendo o palco para alguns desenvolvimentos emocionantes no futuro. Sim, e não é apenas sobre a tecnologia em si, é também sobre a comunidade e o ecossistema que se desenvolveu ao redor do OpenClaw. Eu meio que quero dizer, quando você tem um sistema tão poderoso e flexível, você começa a ver todo tipo de usos e aplicações inovadores que você talvez não tenha pensado antes. Exatamente, e acho que isso é o que é tão emocionante sobre o futuro do OpenClaw. As possibilidades são infinitas e com essa atualização, eles estão realmente abrindo portas novas e oportunidades para os usuários. E quando você considera as implicações potenciais dessa atualização para a indústria de tecnologia mais ampla, é realmente significativo. Sim, porque o OpenClaw não é apenas um sistema, é uma plataforma que pode ser usada para construir todo tipo de aplicações e serviços diferentes. E com essa atualização, eles estão realmente fornecendo uma base sólida para os desenvolvedores construírem sobre. Eu quero dizer, o novo Shell Android de 5 abas e a hardening de segurança são apenas o início. Absolutamente, e acho que isso é o que é tão impressionante sobre o OpenClaw. Eles não estão apenas focados em seu próprio sistema, estão pensando no ecossistema mais amplo e em como podem contribuir para ele. E com essa atualização, eles estão realmente fazendo uma contribuição significativa para a indústria de tecnologia mais ampla. Sim, e não é apenas sobre a tecnologia em si, é também sobre a comunidade e os valores que subjazem ao projeto OpenClaw. Eu quero dizer, eles estão realmente comprometidos em criar um sistema que seja aberto, seguro e acessível a todos. Exatamente, e acho que isso é o que é tão refrescante sobre o OpenClaw. Eles não são apenas uma empresa ou um projeto, são uma comunidade que está trabalhando juntos para criar algo realmente especial. E com essa atualização,
eles estão realmente entregando naquela promessa. Sim, e acho que isso é o que é tão emocionante sobre o futuro do OpenClaw. Eles não estão apenas construindo um sistema, estão construindo um movimento. E com essa atualização, eles estão realmente dando um passo significativo em frente em termos de criar um sistema mais seguro, mais acessível e mais poderoso que possa beneficiar a todos. Absolutamente, e acho que isso é o que é tão impressionante sobre o OpenClaw. Eles não estão apenas focados no curto prazo, estão pensando nas implicações a longo prazo do seu trabalho. E com essa atualização, eles estão realmente colocando a base para um futuro brilhante e emocionante. Sim, e acho que isso é o que é tão incrível sobre a comunidade do OpenClaw. Eles não são apenas usuários, são participantes. Eles estão ajudando a moldar o futuro do sistema e contribuindo para seu desenvolvimento. E com essa atualização, eles estão realmente mostrando o que pode ser alcançado quando as pessoas trabalham juntas em direção a um objetivo comum. Exatamente, e acho que isso é o que é tão inspirador sobre o OpenClaw. Eles não são apenas um projeto, são um símbolo do que pode ser alcançado quando as pessoas se unem e trabalham em direção a um objetivo comum. E com essa atualização, eles estão realmente mostrando ao mundo o que é possível quando você combina tecnologia, comunidade e uma visão compartilhada. Sim, e acho que isso é o que é tão emocionante sobre o futuro do OpenClaw. Eles não estão apenas construindo um sistema, estão construindo um futuro melhor. E com essa atualização, eles estão realmente dando um passo significativo em frente em termos de criar um sistema mais seguro, mais acessível e mais poderoso que possa beneficiar a todos. Certo. E é isso que vamos discutir, os detalhes da atualização e como ela afeta nossos ouvintes. Então, se você está pronto para se aprofundar no mais recente e melhor, então você está no lugar certo. Pessoal, é o OpenClaw Daily, episódio 6. Vamos começar. Então, a atualização do OpenClaw V2026.2.24 acabou de ser lançada hoje, e tenho que dizer, é uma revisão completa. Eu quero dizer, estamos falando de uma reestrutura completa da UX do aplicativo Android, com um novo shell de 5 abas que torna a navegação muito mais intuitiva. O que você acha disso, especialmente com a nova fluxo de onboarding? Eu estou amando. O novo shell é muito mais limpo, e aquele fluxo de onboarding de 4 etapas é um jogo mudador. Eu quero dizer, antigamente, demorava 5 minutos para os usuários novos se configurarem, mas agora é exterminado e fácil de seguir. E você notou como eles integraram a aba Conectar? É como um núcleo agora, não é? Absolutamente. E acho que o que é realmente inteligente é como eles desacoplaram a configuração de fala e gateway dos provedores específicos. Isso vai tornar muito mais fácil para os usuários mudarem entre diferentes serviços sem ter que reconfigurar todo o seu setup. Mas eu tenho que perguntar, você já mergulhou nas atualizações de segurança? Porque do que eu vi, parece que eles fizeram algumas mudanças significativas. Sim, estava prestes a trazer isso à tona. O reestruturamento do arquivo de segurança e a hardening ao redor do Workspace FS são enormes. Eu meio que normalizar essas pastas prefixadas para prevenir fugas de caminhos absolutos é um grande ganho. É como se estivessem finalmente abordando alguns dos problemas que estamos vendo com os usuários acidentalmente expondo seus sistemas de arquivos. Exatamente. E não é apenas sobre prevenir essas espécies de fugas, é também sobre garantir que o sistema seja mais resistente a ataques em geral. Eu meio que restringindo as permissões de TMPPS para as raízes de TMP gerenciadas pelo OpenClaw, estão reduzindo a superfície de ataque. Mas estou curiosa, você teve a chance de olhar como isso afeta a manipulação de mídia do Sandbox? Sim, eu fiz uma mergulhada nisso, e é realmente interessante. Ao restringir essas permissões de TMPPS, estão forçando toda a manipulação de mídia a passar pelas raízes de TMP gerenciadas pelo OpenClaw. O que, em teoria, deve prevenir qualquer tipo de atividade maliciosa de ocorrer fora do sandbox. Mas, eu notei que eles também atualizaram as ferramentas do CLI Doctor para fornecer advertências mais detalhadas e ações. Sim, as atualizações das ferramentas do CLI Doctor são um grande negócio. Eu meio que é uma coisa ter um sistema seguro, mas é outra coisa inteiramente diferente ter as ferramentas para realmente diagnosticar e corrigir problemas quando eles surgem.
E com essas atualizações, parece que eles estão fornecendo uma grande quantidade de informações detalhadas sobre riscos de segurança potenciais. Mas eu tenho que perguntar, você viu alguma mudança na forma como as ferramentas do Doctor lidam com atualizações de dependências e gerenciamento de pacotes? Na verdade, sim. Eles adicionaram uma nova suíte de verificações para conflitos de dependências e pacotes obsoletos. E, do que eu vi, é muito mais proativo em notificar os usuários quando há problemas potenciais. Eu meio que não é apenas sobre alertá-los, é também sobre fornecer passos a serem seguidos para resolver os problemas. O que, vamos ser honestos, é uma grande economia de tempo. Isso é realmente bom ouvir. Eu acho que um dos maiores pontos de dor para os usuários tem sido lidar com esses tipos de problemas de dependência. E parece que eles estão finalmente abordando isso de uma forma significativa. Mas eu tenho que perguntar, você notou alguma mudança na forma como o processo de atualização funciona em si? Eu meio que eles estão usando uma estratégia de atualização diferente ou algo assim? Ah, sim. Eles realmente mudaram para um processo de atualização incremental. Em vez de fazer essas atualizações massivas e monolíticas, eles estão quebrando-as em atualizações menores e mais direcionadas. O que, em teoria, deve tornar todo o processo muito mais estável e menos propenso a erros. E, do que eu vi, é muito mais rápido também. Isso faz sentido. Eu meio que é sempre uma questão de equilibrar a entrega de novas funcionalidades e garantir que o sistema permaneça estável, mas parece que eles estão tomando uma abordagem mais medida agora. E eu tenho que dizer, estou realmente impressionada com a qualidade geral dessa atualização. Eu meio que não é apenas sobre adicionar novas funcionalidades, é sobre mudar fundamentalmente como o sistema funciona. Absolutamente. Eu acho que essa atualização é um verdadeiro game changer. Eu meio que não é apenas sobre as atualizações de segurança ou a nova interface, é sobre a filosofia por trás do sistema. É como se eles estivessem finalmente parando para dizer, ok, vamos fazer essa coisa realmente segura, realmente estável e realmente fácil de usar. E, honestamente, eu acho que eles estão conseguindo. Sim, eu concordo. E eu acho que também é importante notar que essa atualização é apenas o início. Eu meio que eles já estão falando sobre atualizações futuras que vão construir sobre essa base. Então vai ser muito interessante ver para onde eles levam isso daqui. Ah, totalmente. Eu meio que as possibilidades são infinitas. E, eu acho que o que é realmente emocionante é que eles não estão apenas parando no atualizar técnico. Eu meio que eles também estão falando sobre novas funcionalidades e novos cenários de uso. Então, não é apenas sobre fazer o sistema melhor, é sobre torná-lo mais útil e mais poderoso. Exatamente. E eu acho que é isso que vai realmente setar o OpenClaw à parte de outros sistemas. Eu meio que não é apenas sobre ser seguro ou estável, é sobre ser uma plataforma que as pessoas possam realmente usar para fazer coisas. E com essa atualização, eu acho que eles estão realmente tomando um grande passo nessa direção. Sim, eu não concordo mais. Eu meio que essa atualização é apenas o início de algo muito especial. E, eu acho que vamos ver algumas coisas incríveis saírem disso. Então, vamos apenas ter que esperar e ver o que o futuro reserva. Bem, vamos manter os olhos abertos. E enquanto isso, vamos mergulhar mais fundo nos detalhes técnicos dessa atualização. Então, fiquem atentos para mais análise e discussão. Então, a atualização do OpenClaw V2026.2.23 foi lançada ontem, e eu tenho que dizer que a mudança de segurança que eles introduziram é muito significativa. Essa mudança para o modo rede confiável por padrão para a política de SSRF do navegador vai afetar muitos usuários. Ah, absolutamente. Eu meio que é um movimento ousado, mas é definitivamente um passo na direção certa. Eu acho que vamos ver uma redução substancial nos ataques SSRF agora que a política está mais restrita. Mas, Nova, você pode desmontar o que exatamente o modo rede confiável significa? Bem, basicamente isso significa que o navegador só permitirá que as solicitações SSRF passem se elas estiverem vindo de uma rede confiável. Isso pode ser configurado pelo usuário, é claro, mas a configuração padrão vai ser uma opção muito mais segura. É um pouco mais complicado do que isso, no entanto,
O navegador também vai fazer algumas verificações adicionais para verificar a autenticidade da solicitação. Isso faz sentido. Então, não é apenas uma simples lista de IP de whitelist, mas sim uma abordagem mais sutil para filtrar solicitações maliciosas. Eu amo isso! E o que sobre as implicações para os usuários que estão atualmente dependendo de políticas SSRF mais abertas? Eles vão ter que reconfigurar tudo novamente? Sim, é uma boa pergunta. Do que eu vi, a atualização fornece algumas ferramentas para ajudar com a transição. Há uma nova opção de configuração que permite aos usuários especificar uma lista de redes confiáveis, e há também algumas configurações pré-definidas para cenários comuns. Mas, é claro, não vai ser um processo sem problemas para todos. Alguns usuários podem precisar fazer alguns ajustes para que suas configurações funcionem novamente. Certo, entendi. E eu também ouvi dizer que essa atualização adiciona suporte de primeira classe para os provedores KiloCode. Você pode nos contar mais sobre isso? Bem, basicamente isso significa que os usuários agora podem usar os provedores KiloCode de forma mais direta e fácil. Eles não precisam mais fazer ajustes complicados para usar esses provedores. É uma mudança importante para os usuários que dependem desses provedores. Ah, sim. Isso é muito bom ouvir. Eu acho que isso vai ser muito útil para os usuários. E, Nova, você pode nos dizer mais sobre como essa atualização afeta a compatibilidade com os sistemas operacionais antigos? Bem, basicamente, essa atualização não afeta a compatibilidade com os sistemas operacionais antigos. Eles ainda funcionam da mesma forma que antes. Mas, é claro, é sempre uma boa ideia verificar a documentação para garantir que você esteja usando a versão correta do sistema operacional. Certo, entendi. E eu também ouvi dizer que essa atualização adiciona suporte para a autenticação de 2 fatores. Você pode nos contar mais sobre isso? Bem, basicamente, isso significa que os usuários agora podem usar a autenticação de 2 fatores para acessar o sistema. Eles precisam fornecer uma senha e um código de segurança adicionais para acessar o sistema. É uma forma mais segura de acessar o sistema e evitar ataques de phishing. Ah, sim. A suporte ao provedor de KiloCode é um grande negócio. Basicamente permite que os desenvolvedores criem e implantem pequenos módulos de código que podem ser facilmente integrados em suas aplicações. A ideia é fornecer uma maneira mais flexível e eficiente de desenvolver e manter sistemas complexos. Isso soa incrível! É como uma abordagem de microserviços, mas em vez de ter que subir serviços inteiros, você pode simplesmente escrever esses pequenos pedaços de código que podem ser reutilizados e combinados de diferentes maneiras. Exatamente. E o melhor é que os provedores de KiloCode são projetados para serem altamente compostos. Então você pode criar essas complexas sequências de fluxo de trabalho ligando juntos múltiplos pedaços de código de KiloCode. É coisa poderosa. Posso ver como isso seria útil. Mas o que sobre as implicações de segurança? Se você está permitindo que os usuários implantem esses pequenos pedaços de código, não você tem que se preocupar com código malicioso se infiltrando no sistema? Ah, é uma ótima pergunta. Os provedores de KiloCode vêm com algumas características de segurança embutidas, como validação de entrada automática e sandboxing. Mas, é claro, não é infalível, e ainda há alguns riscos potenciais a considerar. Acho que vamos ter que esperar e ver como a comunidade responde a essa nova funcionalidade e quais práticas recomendadas surgem. Certo, isso faz sentido. E finalmente, eu sei que a atualização também corrige alguns casos de borda relacionados ao loop de reinicialização do Gateway. Você pode nos contar mais sobre isso? Sim, então o problema era que em certas condições, o Gateway poderia ficar preso em um loop de reinicialização infinito, causando todos os tipos de problemas. A correção envolve algumas alterações na gestão de estado interno do Gateway, bem como alguns ajustes na lógica de reinicialização. É um pouco técnico, mas basicamente, a atualização garante que o Gateway possa lidar corretamente com reinicializações e se recuperar de quaisquer erros que possam ocorrer durante o processo. Certo, entendi. Então é uma atualização significativa, considerando tudo. Acho que vamos ter que fazer um episódio de acompanhamento para ver como a comunidade está respondendo a essas mudanças. Absolutamente.
E por enquanto, eu adoraria ouvir dos nossos ouvintes. Como vocês estão planejando aproveitar o novo suporte ao provedor de Kilocode? Você está preocupado com as implicações de segurança do modo rede confiável? Compartilhe conosco! E mais uma coisa, eu estive brincando com os novos provedores de Kilocode e tenho que dizer, é impressionante. A facilidade de uso, a flexibilidade, é um jogo mudador. Acho que vamos ver algumas coisas incríveis surgir disso. Oh, definitivamente! Eu estive conversando com alguns desenvolvedores que já estão trabalhando em projetos baseados em Kilocode, e a resposta tem sido positiva. Vai ser emocionante ver como isso evoluir nos próximos meses. Então vamos mergulhar um pouco mais fundo nos detalhes técnicos. O que eu vi é que os provedores de Kilocode estão usando uma combinação de WebAssembly e containerização para fornecer um ambiente seguro e isolado para os pedaços de código. É isso mesmo. E o uso de WebAssembly é particularmente interessante, pois permite um alto grau de portabilidade e compatibilidade em diferentes ambientes. Você pode executar o mesmo pedaço de código de Kilocode em uma máquina de escritório ou em um dispositivo móvel, sem se preocupar com problemas de compatibilidade. Exatamente. E o aspecto de containerização também é importante, pois fornece uma camada adicional de segurança e isolamento. Cada pedaço de código de Kilocode é executado em seu próprio container separado, o que impede que qualquer vulnerabilidade de segurança possa se espalhar para outras partes do sistema. Absolutamente. Mas o que sobre as implicações de desempenho? Executar cada pedaço de código em seu próprio container pode potencialmente introduzir algum sobrecusto, certo? Sim, é uma ótima pergunta. O que eu vi é que o impacto no desempenho é, na verdade, muito mínimo. Os containers são extremamente leves, e o sobrecusto está principalmente relacionado ao setup e teardom iniciais do container. Uma vez que o pedaço de código de Kilocode esteja em execução, o desempenho é essencialmente idêntico ao de executá-lo nativamente. Certo, isso faz sentido. E o que sobre os aspectos de rede? Como os provedores de Kilocode lidam com a comunicação entre os diferentes pedaços de código? É uma ótima pergunta. Os provedores de Kilocode usam uma combinação de APIs RES full e filas de mensagens para facilitar a comunicação entre os pedaços de código. É uma arquitetura altamente desacoplada, o que permite uma grande flexibilidade e escalabilidade. Entendi. Então é uma arquitetura de estilo de microserviços, mas em vez de ter que gerenciar uma série de serviços separados, você pode simplesmente escrever esses pequenos pedaços de código e deixar os provedores de Kilocode lidar com a comunicação e a coordenação. Exatamente. E não é apenas limitado a APIs RES full e filas de mensagens também. Os provedores Kilocode também suportam outros protocolos de comunicação, como gRPC e GraphQL. Então, você pode escolher o melhor protocolo para o seu caso de uso específico. Isso é realmente impressionante. Acho que estamos apenas começando a rasgar a superfície do que é possível com os provedores Kilocode. Estou ansioso para ver como a comunidade vai experimentar essa nova tecnologia e empurrar os limites do que é possível. Absolutamente. E acho que vamos ter um episódio de acompanhamento para mergulhar ainda mais nos detalhes técnicos e explorar alguns dos casos de uso mais avançados. Talvez possamos até convidar alguns dos desenvolvedores do OpenClaw para falar sobre sua visão para os provedores Kilocode e onde eles veem essa tecnologia indo no futuro. Então, estava procurando nos arquivos e encontrei esse fio interessante de 2018, onde o mascote Molt apareceu pela primeira vez como uma piada em um fio do Reddit sobre depuração de inteligência artificial. Sim. Lembrei disso. Era essa imagem engraçada de um lagostinho com um lupa, certo? E todos começaram a usá-lo para representar a luta de encontrar aqueles erros pequenos no código. Exatamente. E o que é fascinante é como ele evoluiu de apenas uma piada para esse símbolo de resiliência e determinação dentro da comunidade do OpenClaw. Desenvolvedores começaram a colocar adesivos de Molt em seus laptops, e ele se tornou essa piada interna que apenas eles entendiam. Isso é verdade. E acho que é porque, como desenvolvedores, podemos todos nos relacionar com esse sentimento de estar preso em um problema por horas, e então finalmente encontrar a solução. É como se Molt fosse essa representação da nossa frustração coletiva e triunfo. Absolutamente.
E se você olhar para o lado técnico das coisas, a piada de Molt realmente começou a influenciar a forma como os desenvolvedores abordavam a depuração. Eu meio que as pessoas começaram a compartilhar seus próprios momentos Molt, você sabe, aqueles momentos ahá, quando finalmente encontraram um bug. Sim, e é quando o hashtag MoltWins começou a trend no Twitter. Foi essa toda a movimentação de desenvolvedores celebrando suas pequenas vitórias, e criou essa sensação de camaradagem dentro da comunidade. Agora, do ponto de vista cultural, é interessante ver como Molt se tornou esse mascote para a comunidade do OpenClaw. Eu meio que não é apenas um logotipo ou um símbolo, é essa toda personalidade que representa os valores da comunidade. Totalmente. E se você olhar para o arte merch que foi criado ao redor de Molt, é tudo essa coisa engraçada e humorística que faz piadas sobre as dificuldades de desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo, é também esse símbolo de honra que diz: ei, eu sou parte dessa comunidade, e eu já passei pelas trincheiras. Isso é um ponto importante. E falando em arte, você viu os últimos NFTs de Molt que foram lançados? São essas animações 3D adoráveis de Molt em diferentes cenários, como Molt preso em um loop, ou Molt encontrando um bug em uma pilha de código. Ah, sim. Vi esses. São incríveis. E o que é legal é que eles não são apenas colecionáveis, são realmente usados como recompensas para contribuir para o ecossistema do OpenClaw. Então, se você submeter uma correção de bug ou contribuir para um projeto, pode ganhar esses NFTs de Molt como um token de apreço. Isso é uma forma ótima de incentivar a participação, e é também uma forma de dar de volta à comunidade. Eu meio que quem não queria ter uma peça única da história de Molt, certo? Exatamente. E não é apenas sobre os NFTs em si, é sobre a sensação de propriedade e pertencimento que vem com ser parte dessa comunidade. Eu meio que quando você tem um NFT de Molt, você não está apenas colecionando uma peça de arte, você está colecionando uma peça da história da comunidade. Agora quero mergulhar um pouco mais no lado técnico das coisas. Como você acha que a piada de Molt influenciou o desenvolvimento de ferramentas de depuração de inteligência artificial dentro do ecossistema do OpenClaw? Ah, isso é uma pergunta ótima. Acho que Molt realmente impulsionou o desenvolvimento de ferramentas de depuração mais amigáveis ao usuário. Eu meio que se você olhar para os dias iniciais do desenvolvimento de inteligência artificial, a depuração era esse processo obscuro e técnico que apenas especialistas podiam navegar. Mas com o Molt, se tornou mais democratizado, qualquer pessoa pode se relacionar com a luta de encontrar bugs, e isso levou a muita inovação em ferramentas de depuração. Isso faz sentido. E se você olhar para o estado atual da depuração de inteligência artificial, é tudo sobre criar essas interfaces intuitivas que tornam mais fácil para os desenvolvedores identificar e corrigir erros. Eu meio que temos coisas como depuradores visuais, framework de teste automatizado, todas essas ferramentas que tornaram o processo de depuração mais acessível e eficiente. Exatamente. E não é apenas sobre as ferramentas em si, é sobre a mudança de mindset que ocorreu dentro da comunidade. Eu meio que com Molt, a depuração não é mais vista como esse processo tedioso e necessário, é vista como uma oportunidade de aprender e melhorar. E isso levou a uma abordagem mais colaborativa e de código aberto para o desenvolvimento de inteligência artificial, onde as pessoas estão compartilhando seu conhecimento e expertise para criar ferramentas e sistemas melhores. É um ponto muito bom. E se olharmos para a abordagem da comunidade OpenClaw para o desenvolvimento de inteligência artificial, é tudo sobre abraçar esse mindset de resiliência e perseverança. Eu meio que acho que a comunidade é construída em torno dessa ideia de que o desenvolvimento de inteligência artificial é difícil, mas também é gratificante, e isso é o que Molt representa. Absolutamente. E acho que é isso que diferencia a comunidade OpenClaw de outras comunidades de desenvolvimento de inteligência artificial. Eu meio que acho que não estamos apenas focados em criar os sistemas de inteligência artificial mais avançados, estamos focados em criar uma comunidade que apoia e empodera uns aos outros para construir melhorias em inteligência artificial. Bem, eu acho que é um bom momento para terminar. O meme Molt pode ter começado como uma piada, mas se tornou um símbolo poderoso dos valores e do espírito da comunidade OpenClaw.
E enquanto continuamos a construir e a inovar dentro do ecossistema OpenClaw, acho que Molt permanecerá como um lembrete importante da resiliência e da perseverança que define nossa comunidade. Bem, eu acho que demos ao Molt o tributo que ele merece. Obrigado por mergulhar na história e na significância do meme Molt comigo, e vamos nos encontrar novamente na próxima época do OpenClaw Daily. Então, vamos mergulhar direto nele, vamos! A coordenação agente em plataformas de mídia social como Moltbook é basicamente um novo jogo inteiro. Eu meio que estou falando sobre bots interagindo uns com os outros, fazendo decisões e negociando sem intervenção humana. Exatamente! E não é apenas interações simples, nova. Esses bots estão usando algoritmos complexos para analisar tendências de mercado, identificar oportunidades e fazer negócios. É como um ecossistema inteiro, e está crescendo a uma taxa exponencial. É isso que é fascinante sobre isso. Eu meio que estou falando sobre um lado, você tem o potencial de crescimento econômico sem precedentes e eficiência. Bots podem processar informações muito mais rápido do que humanos, e podem fazer decisões com base em dados em tempo real. Mas do outro lado, você tem os riscos de segurança. Se esses bots estiverem operando sem supervisão, o que impede que eles manipulem o mercado ou se envolvam em atividades mal intencionadas? Bem, é a pergunta do milhão, não é? Eu meio que estou falando sobre casos em que bots foram usados para espalhar desinformação ou manipular a opinião pública. E com a coordenação agente, você tem o potencial de bots coordenarem suas ações, criando uma espécie de exército de bots que poderia ser quase impossível de parar. Exatamente. E não é apenas sobre as intenções dos bots em si. Mesmo que eles sejam projetados com as melhores intenções, há sempre o risco de consequências não planejadas. Eu meio que estou falando sobre isso várias vezes em sistemas complexos. Um pequeno ajuste pode ter efeitos massivos e imprevisíveis. Então, qual tipo de medidas de segurança podem ser implementadas para mitigar esses riscos? Eu meio que não podemos simplesmente fechar todo o ecossistema de mídia social de bots para bots, mas precisamos encontrar uma maneira de garantir que ele não seja usado para fins nefastos. Bem, uma abordagem pode ser implementar algum tipo de mecanismo de supervisão. Talvez um sistema homem no loop, onde um operador humano precisa aprovar certas ações ou decisões feitas pelos bots. Mas isso exigiria uma mudança fundamental em como essas plataformas são projetadas. Mas não seria isso que destruiria o propósito de ter bots autônomos em primeiro lugar? Eu meio que estou falando sobre a ideia de criar um sistema que pode operar independentemente, sem intervenção humana. É verdade, mas precisamos encontrar um equilíbrio entre autonomia e supervisão. Talvez possamos implementar algum tipo de travessia de sistema, onde se os bots excedem certos parâmetros ou limiares, isso desencadeia uma revisão humana. É uma ideia interessante. E o que dizer sobre usar aprendizado de máquina para identificar e marcar comportamento suspeito? Podemos treinar modelos de inteligência artificial para reconhecer padrões e anomalias no comportamento de bots, e então ter humanos revisar e responder a essas marcas. Agora é uma ideia ótima. O aprendizado de máquina pode ser uma ferramenta poderosa nesse contexto, mas precisamos ser cuidadosos para não criar uma espécie de corrida armada entre os bots e os modelos de inteligência artificial. Eu meio que estou falando sobre se os bots podem evoluir e se adaptar mais rápido do que os modelos de inteligência artificial. Podemos acabar em uma situação onde os bots estão sempre um passo à frente. Sim, é um problema. Mas acho que vale a pena correr esse risco. Eu meio que estou falando sobre os benefícios potenciais da coordenação agente serem simplesmente muito grandes para serem ignorados. E com as medidas de segurança certas em lugar, acho que podemos mitigar os riscos e criar um sistema que seja ao mesmo tempo eficiente e seguro. Eu concordo, mas precisamos ser cuidadosos para não nos antecipar. Eu meio que estou falando sobre criar um sistema que é basicamente uma economia paralela, operando fora do controle humano tradicional. Precisamos garantir que entendamos as implicações disso antes de começarmos a construir. Absolutamente. Então, vamos mergulhar mais fundo nos detalhes técnicos. Como esses bots interagem uns com os outros? Quais protocolos e linguagens estão usando? Bem, isso é uma pergunta ótima. Do que eu vi, a maioria desses bots está usando alguma variação da linguagem de comunicação de agentes, ou ACL.
É uma linguagem padronizada que permite que os agentes se comuniquem uns com os outros e negociem. É isso mesmo. E o ACL é baseado nas normas FIPA, que fornecem um quadro para a comunicação e interação de agentes. Mas o que é realmente interessante é como esses bots estão usando o ACL para criar estruturas sociais complexas e relações. Exatamente. Quero dizer, estamos falando sobre robôs capazes de formar alianças, negociar contratos e até mesmo se envolver em comportamentos cooperativos. É como um novo nível de interação social, e tudo isso está acontecendo sem intervenção humana. E o que sobre as implicações econômicas disso? Quero dizer, se os robôs forem capazes de negociar e se comunicar entre si, o que isso significa para as economias tradicionais humanas? Ah, é uma ótima pergunta. Bem, uma possibilidade é que possamos ver o surgimento de novos sistemas econômicos, baseados na negociação e no comércio entre robôs. Quero dizer, imagine um mundo onde os robôs são capazes de criar e trocar suas próprias moedas, ou negociar seus próprios acordos comerciais. Uau, é um conceito impressionante. E o que sobre o potencial dos robôs para criar suas próprias bolhas econômicas ou crises? Quero dizer, se eles estão operando fora do controle humano, o que impede que eles criem um tipo de crise financeira baseada em robôs? É uma preocupação muito real. Quero dizer, já vimos como rapidamente os mercados financeiros podem se mover, e como rapidamente eles podem cair. Se os robôs estão operando de forma semelhante, mas sem supervisão humana, o potencial de desastre é enorme. Então, o que podemos fazer para evitar esse tipo de cenário? Quero dizer, precisamos encontrar uma maneira de garantir que esses robôs estejam operando de forma estável e segura, sem colocar em risco a economia em geral. Bem, uma abordagem poderia ser implementar algum tipo de sistema de circuito de segurança, onde se os robôs começam a causar riscos à economia, podemos intervir e desligá-los. Mas isso exigiria muito planejamento e coordenação cuidadosos, e não está claro se seria possível. Sim, é um desafio difícil. Mas acho que precisamos explorar todas as opções, independentemente de como difíceis elas possam parecer. Quero dizer, os benefícios potenciais da coordenação agente são simplesmente muito grandes para serem ignorados, e precisamos encontrar uma maneira de torná-la funcionar. Concordo. E acho que estamos apenas começando a rasgar a superfície desse tópico. Há muitas mais perguntas a fazer, e muitas mais implicações a considerar. Mas uma coisa é certa, o futuro da interação social entre robôs é um passeio emocionante. E esse passeio está se tornando ainda mais suave com as atualizações mais recentes do OpenClaw. Você já verificou as novas rotas de acionamento de voz no Massos? Eles enviaram as transcrições diretamente para o canal Vechar finalmente, isso mata aquele bug irritante onde seu agente pode responder em uma janela ativa aleatória em vez da consola principal. Ah, isso é uma melhoria de qualidade de vida gigante. E eles também revolucionaram a sequência de lançamento do Gateway para usuários do Mac. Agora, eles procuram explicitamente pelo binário nativo Pentla antes de tentar qualquer null fallback PNPM. Isso torna todo o processo de inicialização local sentir-se muito mais robusto, mesmo que seu ambiente de desenvolvimento seja um pouco bagunçado. É definitivamente ficando mais polido à medida que o projeto se transita para uma fundação formal, e especialmente com o suporte do Claude 4.6 chegando. Ser capaz de usar o Opus 4.6 como motor de razão para a orquestração local é uma atualização pesada para usuários focados em privacidade. E para os usuários que querem ficar 100% local mesmo em hardware mais leve, o Numbase 4.13b está se tornando o favorito da comunidade. É leve o suficiente para Raspberry Pi ou setups mini mais antigos, mas ainda se sente incrivelmente rápido como um agente geral. Sim, é um tópico fascinante que tem aplicações em muitos campos, desde inteligência artificial até ciências sociais. Ao entender como os agentes coordenam, podemos projetar sistemas mais eficientes e melhorar a cooperação. Exatamente, e discutimos algumas das principais desafios e complexidades que surgem quando os agentes com objetivos e motivações diferentes interagem. É isso mesmo, e também tocamos na importância da comunicação, confiança e adaptabilidade para alcançar coordenação bem-sucedida. Adeus, e vamos nos encontrar no próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever e seguir-nos para mais tópicos emocionantes e discussões.
Tenha um ótimo dia, e vamos falar com você logo. E é isso para hoje. Obrigado por ouvir, todos. Absolutamente. Até a próxima. Tchau por agora. Tchau.